goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Oi pessoal, nós alunos dos 6º anos da Escola Municipal Paola Carolina de Melo da cidade de Itapira, fizemos a leitura do livro Os 12 Trabalhos de Hércules na aula de língua portuguesa e resolvemos fazer um podcast. Antes de começar a falar do livro, vamos falar um pouco sobre Hércules. Hércules ou Heracles na mitologia grega, conhecido pela sua força. O livro transformou as aventuras do herói grego numa lição, na qual a inteligência vale mais que a força bruta. Nesta obra, os personagens do sítio mais famoso do Brasil viajaram à Grécia para ajudar Hércules a enfrentar os seus 12 trabalhos. Todas as noites, Benta conta uma história para a turminha do sítio. Certa vez, ela contou a história dos 12 trabalhos de Hércules. Mas ficou muito tarde e ela deixou para continuar no dia seguinte. Pedrinho ficou perguntando o dia todo sobre a história, até que ela teve a ideia de viajar para a Grécia Antiga, com o pó de pirlim-pim-pim. Dona Benta não gostou nada da ideia, mas Pedrinho insistiu. E por fim, ele falou que tinha desistido da ideia e saiu correndo em direção ao quintal. Pedrinho chamou a turma para ir com ele. Emília e Visconde adoraram a ideia e Narizinho decidiu ficar no sítio. Emília correu para pegar sua nova canastrinha com a tia Anastácia e eles partiram para a Grécia. O que é uma canastrinha? É uma cesta larga, baixa, de madeira com uma tampa. Eles chegaram na Grécia e Emília achou que estavam em um pomar, mas Pedrinho disse que não estava em pomar, e sim em um olival. Alguém sabe o que é olival? Olival é uma plantação de oliveiras que são árvores que o fruto é a azeitona. Eles avistaram de longe um pastorzinho e Emília logo perguntou: Pastorzinho, você conhece o Sr. Hércules? Pastorzinho respondeu confuso: Hércules? Visconde logo interrompeu e disse: Hércules é o nome romano do nosso herói. Como na Grécia era chamado de Heracles. Pastorzinho logo respondeu: Esse eu conheço. Leão da Nemeia é um monstro que caiu da lua e come gente. Ele é invulnerável, disse o pastorzinho. O que é invulnerável? Invulnerável que não pode ser ferido. Então, eles escutaram um rugido e foram atrás dele, até que encontraram um leão e Hércules lutando. O trabalho foi o leão da Nemeia. Como já sabemos, esse leão era invulnerável e não tinha dano algum contra os ataques de Hércules. Então, Hércules começou a atirar flechas para ver se o leão tinha algum dano, mas o leão, calmo, não teve dano algum. Hércules então tentou abatê-lo com a clava, mas a clava, quando encostou no leão, se desfez em 1000 pedaços. Hércules estava sem ideia para derrotar o leão, então Emília gritou de um arbusto: Hércules, enforque a fera até que ela morra sem ar. Então Hércules ouviu o chamado de Emília e enforcou o leão. O leão caiu morto no chão. Após isso, Hércules disse que precisava levar a pele do leão para ser curtida. Emília teve a ideia de levar a pele do leão para um pastorzinho que morava ali perto e que sabia mexer com esse tipo de animal. Então Emília levou, junto com Hércules, a pele. Então eles perceberam que Pedrinho e Emília estavam ficando para trás. Então eles pegaram e tiveram a ideia de capturar os. O que é um centauro? É um ser mágico da Grécia que é metade homem e metade cavalo. Então, Hércules consegue capturar o centauro com a arma a qual Pedrinho capturava animais do sítio. Então, para domar o centauro, Pedrinho pulou em cima do centauro e agarrou ele como um carrapato. Mas isso não adiantou, porque o centauro não parava de pular, derrubando o Pedrinho dele. Então a Emília disse que vai tentar domá-lo como domava os animais do sítio, conversando com o centauro. Então o centauro aceita continuar essa jornada. Eles vão até a casa do pastorzinho e o pastorzinho diz que não
tá pronta a pele. Então eles têm a ideia de levar as unhas do leão ao rei. Quando chegam no castelo, as unhas do leão não adiantam. O rei não acredita que Hércules conseguiu matar aquele monstro. Então Hércules volta, bravo, e Visconde vai até a casa do pastorzinho com o pó de pirlim-pim-pim. Segundo trabalho, a Hidra de Lerna e o Nascimento de Pégasus. Visconde chega com a pele já curtida do leão de Nemeia. Hércules pega ela e vai mostrar pro rei Euristeu, para provar que ele conseguiu cumprir a primeira tarefa. Enquanto Hércules vai, Visconde conta que calculou mal a quantidade de pó de pirlim-pim-pim e foi parar em outro lugar. Ele diz que sem querer viu Perseu cortando a cabeça de Medusa. O que é uma medusa? Medusa é uma górgona horrenda com cabelos feitos de serpentes, asas de bronze e olhar que transforma as pessoas em estátuas. Enquanto isso, Pedrinho pergunta qual que será a próxima missão do Hércules para o Visconde. Visconde diz que será matar a Hidra de Lerna. E a Hidra de Lerna. E depois disso, Hércules chega dizendo que o trabalho que Visconde tinha dito. Enquanto isso, meio a meio estava correndo pelos campos e voltou correndo para onde a galerinha do sítio estava. E ele disse que viu um cavalo branco com asas chegando. E aí a turma viu a estreia de Pégasus no céu azul da Grécia. O terceiro trabalho era a corça cirinta. O rei Euristeu estava sem ideias para um trabalho para Hércules. Então, seu conselheiro teve a ideia de capturar a corça cirinta. Ele é um animal que é protegido pela deusa Ártemis, filha de Zeus. Então, Hércules, confuso com aquilo, disse que ia ter que capturar a corça cirinta com os animais, com o pessoal do sítio. Então, quando eles vão pelo caminho, eles acham um monte de sátiros. Sátiros são seres metade homens e metade bodes. O que são sátiros? Sátiros são seres metade homens e metade bodes. Então, no caminho, Hércules diz que vai flechá-los, porque eles estavam correndo atrás de ninfas. Então, Hércules flecha os sátiros, mas as flechas estavam sem ponta. Então, Hércules fica confuso com aquilo e diz: por que minhas flechas estão sem pontas? Emília diz que desejou que as flechas não tivessem ponta para não machucar as criaturas. Então eles continuam a sua jornada e chegam até um templo chamado Atenas. Quando chegam nesse templo, avistam a corça. Então Hércules pula e tenta agarrá-la com suas próprias mãos. Mas Pedrinho tem a ideia de capturar a corça com uma rede, porque Hércules não conseguiu capturar ela com suas próprias mãos. Então eles arrumam a armadilha naquele templo e capturam a corça e levam ao rei. O trabalho foi de Javari de Erimão. Após Hércules chegar lá com a corça sirinita, o rei Euristeu falou que ia pensar sobre o trabalho dele. No dia seguinte, o rei Euristeu falou que o trabalho de Hércules era capturar o javali de Erimão. Até que ele e Pedrinho e os pica-pauzinhos e Visconde chegaram lá no bosque Erimanto. Quando eles chegaram lá, o Hércules já pegou sua clava e queria acabar com o javali logo de uma vez. Mas só que Pedrinho falou que se eles não levassem a fera viva, rei Euristeu não iria acreditar. Então Pedrinho deu a ideia deles fazerem um mundel. O que é um mundel? Mundel é uma armadilha no chão usada para capturar vários animais. Aí eles fizeram um mundel e quando menos esperavam, o javali caiu na armadilha. O Hércules pegou o javali, amarrou-no sobre uma corda e levou até o rei Euristeu. Mas só que quando ele menos esperava, o javali estava destruindo toda a vila. E daí, todo mundo estava gritando para ele flechar o javali, porque ele estava destruindo tudo, machucando as pessoas. Aí, quando ele foi flechar o javali, ele percebeu que as flechas estavam sem ponta. Aí Emília disse: Hércules, faz de conta que essas flechas têm ponta. E aí ele conseguiu realizar o seu trabalho, matou o javali. O quinto trabalho, as cavalarias de Alges.
Elisteu deu o trabalho para Hércules limpar o estábulo onde estava a cavalaria. Então Visconde falou para Pedrinho que o gás era asfixiante para Hércules. O que é asfixiante? É sufocante, que pode matar você sem ar. Então eles estavam conversando e montaram um plano. E depois que eles montaram o plano, foi falar com o Hércules. O Hércules falou com o rei e pediu em troca 10% das suas cavalarias. Então o Hércules falou que podia desviar água do rio de 2 rios, ou do Afeu ou do Peneu. Eles fizeram um cálculo e decidiram desviar a água do Afeu. Então eles pegaram um tronco de madeira e enfiaram entre 2 pedras para desviar a água. Então a água desceu até... Então Emília falou para Hércules que a água tinha ido para o estábulo. Então Hércules tampou a abertura e foi falar com o rei. E o rei não cumpriu com o seu pagamento, deu só um cavalo para ele. Então Hércules ficou bravo e o filho do rei falou que estava de prova que tinha prometido os 10% da tropa de cavalo. Então o rei ficou bravo e expulsou os 2 do castelo. O sexto trabalho é as aves do lago Chinfai. No palácio de Palas, Minervino falou para ela que as aves eram indestrutíveis e Hércules precisaria de ajuda. Era quem colocou as aves no lago, mas Palas teve uma ideia. Então, Hera desconfiou de Minervino. Pediu para que Hermes se transformasse em moscas e descobrisse o que Palas cochichava com o vento. Assim, Hefaisto presenteou Minervino com símbolos terríveis. O que é símbolos? Símbolos são pequenos sinos a qual faz um barulho. Hera descobriu qual era o plano de Palas. Então, pediu para que Hermes arremessasse Minervino abaixo do Olimpo. Então, quando Minervino menos esperava, Hermes empurrou ele abaixo do Olimpo. Depois, Emília desconfiou a demora de Minervino. E do nada ele chegou, mais novo, mais jovem, com mais cara de adolescente. Então, Emília perguntou: "Quem é você?" Ele respondeu: "Sou Minervino, mensageiro de Palas." Então, Hércules desconfiou que era ele mais novo. Então, Minervino se explicou: "Hermes me empurrou do Olimpo abaixo, mas por sorte Palas viu tudo." Então, Minervino caiu dentro do caldeirão da bruxa. Qual era essa bruxa? Essa bruxa se chamava Medeia, a qual quem caía no caldeirão dela saía mais jovem. Então, Minervino entregou a Hércules os símbolos, que assim ele poderia conseguir espantar as aves. Minervino achou melhor ele proteger os ouvidos, a turminha do sítio proteger os ouvidos, porque o som era insuportável. Então, Emília falou: "Vai lá, Lelê, vou narrar tudo de acima da árvore." Então, Hércules pegou os cimbalos e deixou o som tocar perto das aves. Então, todas as aves fugiram de lá. E Hércules, depois que usou os cimbalos, ficou desmaiado. Então, Minervino voltou para o Olimpo e assim o sexto trabalho foi concluído. O sétimo trabalho era o touro de Creta. O cansaço do nosso herói fez ele dormir diretamente por 24 anos. Então o rei já o chamou para falar do novo trabalho. Hércules teria que capturar o touro de Creta. Então Hércules avisou a garolinha do sítio e foi a Creta. Então eles tiveram a ideia de usar o Pirlim-Pim-Pim para chegar mais rápido. Então quando eles chegaram em Creta, Hércules estava desmaiado, porque nesses trabalhos tinha uma regra: não podia usar nada para chegar, nenhum tipo de magia para derrotar os trabalhos. Então Hércules ficou desmaiado por um tempo.
Mas Minervino trouxe uma poção, Emília deu para Hércules e ele acordou. Então Hércules diz que vai tentar pegar o touro com um laço. Então ele não consegue. Então à noite, Hera enviou um pequeno rato para roer a corda do touro e o soltar. No caminho, encontraram Teseu, um grande amigo de Hércules. Ele tinha ido ao labirinto do Minotauro e custou sair vivo de lá. Então Emília diz que já foi lá e que usou um cordão de linha para fugir do labirinto. Então ele entrega o cordão a Teseu para ele também conseguir sair do labirinto. Então Teseu se encontra com o touro. Então Hércules pula em cima do touro para o pegá-lo à força. Mas Pedrinho diz que vai pegar ele com o laço de novo e manda o Minotauro amarrar a corda em uma árvore. Então eles capturam o touro. O touro se acalma e Hércules diz que tem que voltar nadando pelo rio, porque não podia usar mais o pó de Firlimpimpim. E assim foi concluído o sétimo trabalho. Oitavo trabalho, os cavalos de Diomedes. Diz que não precisa mais temer o touro de presa, pois ele fugiu para a cidade de Maratona. E Hércules diz que o próximo trabalho deles é trazer as éguas os cavalos antropófagos do rei Diomedes. E Pedrinho fala que só conhece cavalos herbívoros. E conhece cavalos herbívoros, não esses que comem gente. E Minervino explica que são esses cavalos são 4 éguas que nasceram herbívoras. Mas por maldade do rei Diomedes, elas tiveram que comer gente carne humana dos naufrágios que acontecia. E assim, o plano Hércules faz um plano. O plano é derrotar os guardas e capturar eles perto de um amigo que vive lá perto. E assim o plano se sucede. Ele derrota os guardas. Então ele leva as éguas para a casa de seu amigo. Porém, o rei Diomedes manda um exército para derrotar Hércules. E Hércules derrota todos e pega o rei. E fala que ele vai sofrer o mesmo destino que sofreu seus súditos, seus escravos. Mas quando Hércules chega lá, as éguas tinham devorado Eberos. Então, Hércules joga o rei para as éguas e as éguas comem o rei. Hércules vai até o castelo do rei e fala que rei Euristeu, né? O rei Euristeu. Então, Euristeu manda soltá-las. Então, Hércules vai lá e a solta. Mas aí, Minervino fala para não se preocuparem, pois eles vão ser comidos por lobos do Olimpo. Então, Hércules os solta e fala que vai no palácio receber a nova missão. O nono trabalho é o cinto de pó. Com a volta de Hércules, todos partem com ele de barco para o ponto de Euxino. Lá eles encontraram com Peleu, rei de Loucos, Teseu e mais alguns heróis prontos para ajudar nessa nova missão. Teseu não gostou nada da ideia de pegar o cinto usando a força. Então, ele decidiu tentar conversar com Hipólita para tentar conseguir o cinto. Então, Hércules perguntou a ele. Manda Pedrinho. Então, Hércules manda Pedrinho e o meio a meio ajudar ele nessa missão, entregando a carta de soldado. Então, os meninos entraram no reino das Amazonas, onde nenhum homem era bem-vindo, e logo encontraram uma guerreira pronta para atacar. Então, a guerreira perguntou: quem é você? Quem era essa guerreira? Essa guerreira era a Hera disfarçada. Então, Pedrinho disse: sou Pedrinho de encerrar bodes de oliveira. E ele disse:
que ele falou que trouxe uma mensagem para a rainha Hipólita. Então, Hera desconfiou. O menino e um potro de centauro, me acompanha, levou eles até Hipólita. Chegando lá, Hipólita perguntou onde estava a mensagem. Pedrinho a entregou. Então, Hipólita explicou para ele. Este cinto tem mexido com a cabeça de muitas princesas. Aceito conversar com Hércules amanhã. Então, Pedrinho meio a meio, foram diretos para falar isso a Hércules. No dia seguinte, o encontro se realizou. Então, Hipólita falou: Hércules, sou rainha graças ao devotamento de minhas súditas, não por causa de meu sim. Então, Teseu se apaixonou por Hipólita e não tirava os olhos dela. Assim, Hera implanta discórdia. Hera disse: Irmãs, vocês não têm percebido isso? É um plano para raptar Hipólita. Não podemos confiar nos homens. Vamos salvar nossa rainha. Então, elas começaram a atacar. E Visconde falou que era o grito de guerra das Amazonas, para eles ficarem alertados. Então, Emília disse: Vocês não podem levar a rainha. Então, Hipólita mandou pararem. E Hércules raptou ela e levou ela para o barco. Então, eles descobriram que Hera tinha enganado as Amazonas. Então, Hércules disse: Esperem, valorosas guerreiras, abatem suas armas e eu devolverei sua rainha. Então, as Amazonas falaram que Hipólita estava com Hércules e concordaram em parar com a guerra. Então, Hércules disse: Desculpa, majestade, nosso encontro foi prejudicado por Hera. Então, Hipólita entregou o seu cinto. E assim, o 10º trabalho foi concluído. O 9º trabalho foi concluído. Muito obrigada. O 10º trabalho foi de Gerião. Após os pica-pauzinhos e Hércules partirem pelo mar de Jônia, de manhã eles chegaram lá na montanha. E a montanha tinha 19 cavernas. Emília disse que o Hércules não sabia onde estavam os monstros, por onde eles iam sair. Emília falou para ele fechar os olhos e imaginar onde é que os monstros iam sair. E após ele fechar os olhos e imaginar, saiu o pastor Eurítion, de 2 cabeças, 2 pernas, 2 braços e uma clava. Hércules atirou uma flecha para cada cabeça e o pastor Eurítion se foi. Aí logo depois veio o dragão. Foram 7 flechas para 7 cabeças e na última cabeça foi a clava. Quando Hércules menos esperava, o Gerião tinha 3 cabeças, 6 braços armados e ainda asas egípcias. Foi quando Emília percebeu que se Hércules atingisse as duas pernas que ele tinha, ele ia ficar sem estrutura e ia acabar caindo. Aí Hércules atirou as 2 pernas e conseguiram achar as 510 cabeças de gado. Aí Hércules perguntou para Emília como eles iam fazer para carregar 510 cabeças de gado até Micenas. Aí Emília deu a ideia que o rei Euristeu não sabia quantas cabeças de gado tinha lá. E aí Emília deu a ideia de devolver os gados para os donos deles e levar apenas 10 para as Micenas. E foi assim que concluiu o 10º trabalho. 11º trabalho, o pomo das Hesperides. Eles estavam falando como ia achar esses pomos. Então, Visconde falou que tinha um dragão de 100 cabeças. Então, eles estavam pensando até que eles tiveram uma ideia. Então, eles passaram por uma vila. Quando eles passaram pela vila, eles encontraram a floresta, o bosque. Então, eles depois de um tempo, Emily pegou sua varinha e desejou que o monstro sem cabeça dormisse. Só que ele pegou com o pé dele o Visconde. Então Pedrinho foi tentar ajudar e bateu com uma clava na cabeça, o que fez um dos dragão acordar. Então Hércules deu uma flechada na cabeça dele. Então ele desmaiou. Então eles encontraram as princesas.
as ninfas e conversaram com elas. Então eles acharam os pomos e comeram. Então eles conversaram e foi assim que foi o 11º trabalho. O 12º e último trabalho é o cão Cérbero. Hades é irmão de Zeus e Poseidon. E quando dividiram o mundo, sobrou para ele o reino subterrâneo, para onde vão todas as sombras dos mortos. E ele saiu de lá só uma vez para raptar Perséfone. Então, Hércules chegou à fenda do Cabo Tenário, que era uma das portas do reino de Hades. Então, Hércules disse que era muito perigoso, que ele iria sozinho. Emília disse que não iria deixar ele sozinho, porque ela já tinha ajudado ele em muitos trabalhos. Então, Visconde falou que também iria junto, porque senão Dona Benta não gostaria nada de ele voltar sem Emília. Minervino disse que também iria. Hércules tentou impedir a eles de ir, mas eles foram. Então, eles chegaram ao palácio de Hades, que era preciso atravessar a lagoa Estígia, e usaram a caronete. O que é a coronete? Caronete é o barqueiro que eles iriam atravessar o lago. Então, Minervino ficou com medo de atravessar esse lago e Emília disse: tudo bem, Minervino, faz de conta que somos sombras. Então, Minervino pegou moedas e falou: aqui está o pagamento de 4 passagens. E Véi falou que eram só 3. Visconde é feito de milho, né? Aí tá bom, ele cobrou só 3 passagens. Então eles atravessaram e eles chegaram ao palácio. Diante de Hades, Hércules explicou o que queria, ao ver o terrível deus em seu trono sombrio. Foi uma das poucas vezes que a boneca teve medo, no caso Emília. Então, Hades falou: pode levar o Cérbero, mas somente se conseguir pegá-lo sem nenhuma arma. Então, assim, Hércules chegou ao lugar de onde o cão Cérbero ficava. E ele não estava achando o cão, mas achou. Emília falou: bem ali atrás de você. E o cão começou a rugir. Então, Hércules tirou todas as suas armas, até inclusive a pele do leão da Nemeia. Então, Emília falou: nada disso, Lúlia. Ele falou em armas, não em pele. Ela serve de escudo, mas ninguém sabe disso. Então, ele estava pronto para lutar com o cão. Depois, Hércules conseguiu capturar o cão e voltou ao castelo e concluiu os seus 12 trabalhos. E foi esse o nosso podcast. Se você gostou, curte e compartilha com todos os seus amigos. Nos acompanhe para não perder. Tchau, até a próxima!